Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada das Super Talks, o podcast das Super Brands. Hoje vamos estar à conversa com alguém que sabe como transformar marcas em experiências que ninguém esquece. É o cérebro por detrás da New e administrador da Mídia Capital. Nuno Santana tem marcado presença em projetos que cruzam criatividade, entretenimento e impacto. Com uma visão única sobre como ligar pessoas e marcas no mundo físico e digital, queremos saber tudo sobre o seu percurso, as ideias que o movem e como uma marca pode alcançar uma conexão real com o seu público. Olá Nuno, muito bem-vindo. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado. É uma honra e depois desta introdução, então, já estou nervoso. Não fiques. Antes de irmos ao tema principal, importas-te que façamos aqui uma pequena viagem ao passado? E conta-nos qual era o teu sonho de criança, o que é que tu gostavas de ser? Olha, sabes que eu nunca me tive muito em conta, ainda não tenho. Portanto, o meu sonho de criança era conseguir, no limite, alimentar aquilo que seria a minha família, de criar família e ter uma profissão que eu conseguisse subsistir, digamos assim. Se me perguntas, eu ouço muitas vezes, eu gostava de ser piloto de aviões, eu gostava de ser futebolista, eu gostava de ser decorador. Eu sempre adorei automóveis, portanto, se me perguntassem das indústrias onde eu gostaria de trabalhar, talvez fosse a indústria automóvel, até porque tinha essa referência do meu pai, mas em boa verdade não tinha completamente fechado aquilo que gostaria de ser. Eu acho que isso também me deu liberdade para eu ir atrás de coisas que me alimentavam e que me davam prazer, e portanto não fiquei fechado em nenhuma ideia, nem na do curso, que eu frequentei economia, depois acabei por não acabar, mas nunca fiquei fechado a um conceito ou um ideal de profissão. Portanto, não tendo sonhos, permitiu-te explorar várias áreas e várias vertentes. Eu não disse, sim, mas eu sempre tive sonhos, eu sempre tive sonhos. Em termos de sonhos, dizer assim, eu quero ser isto, eu nunca tive isso. Efetivamente nunca tive isso. Então, conta-nos um bocadinho sobre o teu percurso profissional e como é que como é que nasce a New? Como é que nasce a New? Olha, isto é uma história longa, eu vou tentar abreviar. A New, o meu pai era diretor de marketing da Mercedes e por isso e levou-me desde mínimo, eu tinha 12 anos, 10 anos, ia com o meu pai às feiras de automóveis, aos eventos de automóveis, o meu pai levava-me para tudo, trabalhava imenso e portanto na altura era a forma dele estar comigo, era levar-me com ele. Eu era miúdo, mínimo, portanto 10, 11 anos, e isso incutiu em mim esta proximidade com os eventos. E portanto eu quando ia, lembro quando era mínimo, uma das coisas que ia era para a feira, para a FIL, que era a feira dos automóveis, e encher balões no stand da Mercedes. Portanto arranjava-me sempre qualquer coisa para fazer para eu estar entretido. E portanto isso deu-me um bocado a ideia de servir. Tinha que servir e satisfazer as pessoas. A primeira pessoa que eu queria satisfazer era o meu pai, e depois e as pessoas achavam-me piada, porque era um miúdo que estava ali no meio, no meio de adultos, num mundo altamente corporate, não é? Uma empresa, uma multinacional como a Mercedes, e o meu pai tinha a coragem de me levar. E portanto isso de alguma forma evangelizou-me talvez para esta área. Já com 19, 20 anos, isto em 2002, o pai decide sair da Mercedes, gostava muito de publicidade e ficou com a direção-geral de uma empresa grande de publicidade. No meio disto tudo, há um grande amigo dele, espanhol, que lhe diz, olha, eu tenho uns amigos, querem montar uma empresa, querem fazer uma empresa em Portugal, tem uma unidade de produção muito grande em Madrid, mas queriam entrar em Portugal e realmente está difícil a entrada. Não sei se tu te lembras, provavelmente não te lembras, Diana, mas há 30 anos atrás era quase impensável um espanhol entrar aqui, uma empresa espanhola, porque nós tínhamos um género de quase hater, aquilo que hoje em dia provavelmente temos outras nacionalidades. Na altura era com Espanha. Espanha estavam a comprar as empresas todas e estavam a entrar pelo mercado português e portanto havia
E assim foi, falaram com o meu pai achou lindamente a ideia e abriu-se a empresa em Portugal que se chamava Sistemas Rafael. Esta empresa o que é que fazia? Aquilo que hoje em dia todos nós fazemos no iPad e no iPhone e nos telefones, que é fazer pós-produção de imagem, limpar coisas, na altura era um equipamento que o CPU, ou seja, o próprio computador era o tamanho desta sala. Era literalmente o tamanho desta sala. Eram equipamentos caríssimos e, portanto, nós arrancámos com pós-produção de imagem em Portugal, tínhamos um equipamento desse em Alcântara e tornámos rapidamente talvez a empresa líder na pós-produção de imagem em Portugal. E pronto, a partir daí houve não sei quantas histórias. No ano 2000 começámos a orientar mais para a ativação de marca e eventos e produção. Em 2003 há uma grande marca portuguesa, uma grande marca global, desculpem, que nos chama e diz, olha, nós estamos a fazer os estádios, estamos a decorar os estádios para o Euro 2004, precisamos de ajuda, precisamos de alguém que pegue no nosso brand book e que implemente as ideias que nós temos na construção destes estádios. Essa empresa chamava-se Coca-Cola, chama-se Coca-Cola, e portanto desde aí é nosso cliente, foi o nosso cliente âncora. Hoje em dia, felizmente, temos muitos mais, mas continuamos a trabalhar com a Coca-Cola. Em 2007, apresentamos uma campanha para o reposicionamento Nestea, na altura era Mudasti, uma campanha que se chamava Mudasti, e esta campanha vai ao board espanhol. Estávamos em concurso com mais 2 agências, vai ao board espanhol, e quando vai ao board espanhol, e eu estou-te a contar isto tudo para dizer como é que nasceu a NIU, quando vai ao board espanhol, o board foi unânime, adorou a nossa campanha, mas ficou muito desconfortável com o nome, Sistemas Rafael, não lembrava ninguém. E quando eu recebo esse feedback, a primeira coisa que eu digo é assim, não há problema nenhum, nós mudamos o nome. E esta história é real. E nasce a NIU, que era uma forma diferente de dizer novo. NIU é N-I-U. Para quem nos está a ouvir. É uma história bastante rica, essa de como é que surge a NIU no mercado português. Vocês o ano passado, ou seja, este ano, celebram 31 anos de existência. E o ano passado, na altura dos 30 anos, que é assim um marco muito, muito grande, com o rebranding que vocês também realizaram à marca NIU, tu referiste numa entrevista que o vosso posicionamento consiste em ativar pessoas. Queres explicar-nos um bocadinho em que é que se baseia este conceito de ativar pessoas? Diana, este conceito, repara, no limite as empresas não existem. Existem pessoas que estão por trás das empresas. Da mesma forma que nós olhamos para grandes marcas globais, marcas que têm um impacto gigante nas economias e na sociedade. Tivemos agora um exemplo com Elon Musk. Tem uma marca, tem várias marcas, mas uma delas é a Tesla, e aquilo que ele fez, o Elon Musk fez na gestão governamental, afetou a marca dele, Tesla. E portanto, no limite, nós temos é conhecer o comportamento das pessoas, é isso que nós defendemos, porque independentemente de estarmos a ativar a Coca-Cola, estarmos a ativar a Galp, ou o Mel, ou a Bacardi, ou quem quer, ou qualquer marca que seja, por trás dessa marca, não só em termos do que são os stakeholders da marca, mas também o público da marca, são sempre pessoas. E portanto, quando nós dizemos, e há um claim que normalmente as empresas de ativação de marca utilizam muito, ativamos marcas. E nós, pela base, pelo know-how que temos de anos e anos e anos, e inclusivamente com um laboratório que temos, que ainda agora estávamos a falar em off, que é o Praia. O Praia é um laboratório comportamental. Nós com o Praia identificamos muitos comportamentos. Achamos que o posicionamento correto é perceber e dizermos que conhecemos as pessoas como ninguém. E o comportamento das mesmas. Em diferentes ecossistemas e diferentes ocasiões de consumo. Nessa conexão que se cria entre as pessoas e as marcas de forma positiva, como é que tu percepcionas a evolução constante do digital e da inteligência artificial num panorama que inicialmente era muito mais físico, não é? Este das ativações e das experiências, e que agora obrigatoriamente integra estas vertentes do digital, do AI, etc. Como é que percepcionas esta evolução? O digital, que foi visto como um canal, não é um canal. O digital é hoje em dia muito parte da nossa realidade.
Há pessoas que inclusivamente vivem mais para o digital do que para o mundo real. Portanto, o que é que eu acho que as marcas se têm que preocupar? As marcas têm que se preocupar em... Nós, quando fazemos eventos ou ativações, sabemos que temos que impactar emocionalmente as pessoas no momento, e sabemos que essas mesmas pessoas vão amplificar essa emoção nos seus ativos digitais. E, portanto, no que toca à inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial, então o desafio vai ser muito maior, e estamos em work in progress, não é? Porque acho que estamos todos em work in progress. Todos nós utilizamos numa perspectiva muito inicial e imberbe, porque não sabemos qual vai ser, até onde é que isto vai parar. Eu outro dia falava com um cliente nosso e um parceiro, que é presidente de uma grande multinacional de consultoria, que me dizia que, isto é assustador o que eu vou dizer, portanto depois podes cortar se quiseres, que dizia que há 5 anos não temos hipótese nenhuma de escaparmos aos 3 dias de trabalho. E há 10 a 15 anos ninguém sabe se vai haver trabalho para toda a gente, provavelmente não. Portanto, isto resulta de um estudo que fizeram, de impacto daí na economia real, e obviamente isto faz-nos pensar a todos, não é? Eu vejo sempre, por um lado, eu gosto de ver o copo meio cheio, e portanto acho que nós estamos numa indústria, a nossa indústria, que é uma indústria de experiências, é uma indústria que vai crescer. Acho que as pessoas, quanto mais tempo livre tiverem, mais vão querer experienciar. Aliás, nós vimos, e sei que daqui um bocadinho vamos lá, mas nós vimos que esta geração deixou de ser a geração do ter para a geração do fazer e do experienciar, e portanto, quem está no negócio de experiências, obviamente, teoricamente, nos próximos anos, terá aqui um pipeline de projetos e de trabalho que me parece simpático. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. Portanto, tu acreditas que esta conjugação, ou seja, vai continuar a existir e vai promover ainda mais o tipo de experiência que vivemos hoje em dia, vai potenciar? Sim, nós não nos podemos esquecer que há 5 anos tivemos um momento em que o mundo todo parou para pensar ao mesmo tempo. Isto nunca aconteceu na história. Nunca o mundo todo parou ao mesmo tempo para pensar, com vasos comunicantes como existiram, não é? Porque para todos os efeitos nós estávamos todos conectados, mas parados a pensar na vida. E daí acho que eu ouvi, quer dizer, naquela altura ninguém sabia bem o que é que isto ia ser, ninguém sabia qual era o impacto do fenómeno na forma de nós vivermos, e o que nós percebemos é que a autenticidade e a experiência nunca teve tanto valor. Por isso é que foi este boom. E está a ser este boom, quer dizer, o boom da experiência, o boom do turismo, As pessoas passaram a querer fazer. Houve pessoas que toda a vida quiseram ter e poupavam para ter, e as pessoas hoje em dia querem fazer. Está tudo muito mais imediato. E o digital trouxe-nos isso também. O digital traz-nos... Nós criamos amigos com um clique, desamigamos amigos com um clique, curtimos amigos com um clique, não é? É tudo imediato. Nós vivemos num mundo imediato e, portanto, a experiência é muito imediata. As pessoas querem experiências imediatas, querem sentir. E, portanto, acho que isto foi transformador, o facto de termos estado todos parados, e acho que foi transformador dar-se mais importância a viver, ao dia-a-dia, aquilo que nós em tempos pensámos que não sabíamos o que é que ia acontecer, não é? Na tua visão, quais são os desafios e as oportunidades que encontras em cativar as novas gerações, nomeadamente a Gen Z e a Gen Alpha? E isto aqui em 2 parâmetros, digamos assim. Quer cativar as novas gerações, quer do lado das marcas, quer também do lado enquanto empresário, portanto profissional. Como é que cativamos estas novas gerações que têm uma forma de comunicar e de estar muito diferente das gerações anteriores? Sim, quanto a mim o maior desafio do empreendedor. Nós temos neste momento, com as operações de verão, temos cerca de 300 pessoas a trabalhar connosco. E obviamente, se mapearmos o tipo de pessoas, quer dizer, há todo o género, há pessoas, há mão de obra qualificada, há estrategas, há criativos,
há produtores, há mecânicos, há engenheiros, há arquitetos, há criativos, e portanto eu não consigo, se eu quiser caracterizar o que é que cada uma destas áreas precisa, eu não sei dizer. O que eu te sei dizer é que existe realmente uma dificuldade muito grande. O mundo está imediato, e portanto isso também se transporta para aquilo que nós queremos. Ou seja, hoje em dia queremos uma coisa e amanhã, eu sinto, eu nisso tenho sido estável, até pela minha idade, mas eu acho que estas gerações mais novas têm alguma instabilidade a perceber o que é que querem. Porquê? Porque os impulsos são tão grandes, e eu acho que isto tem muito a ver com o digital também, mais uma vez. Acho que o algoritmo e o digital mudaram completamente a forma como nós vemos o mundo e o que é que queremos do mundo. Repara, o algoritmo o que é que te faz? O algoritmo dá-te mais informação e dá-te mais conteúdo daquilo que tu acreditas que queres. E portanto faz com que o mundo se tenha transformado num local um bocado binário, não é? Porque se acreditas numa causa, estás permanentemente a ser reforçado com essa causa, se acreditas noutra, estás permanentemente a ser reforçado por outra causa, e isto faz com que haja alguma confusão e as pessoas não têm, sabes, aquela coisa que nós tínhamos em miúdos, que é ter um propósito e ter uma linha de atuação. Eu acho que os miúdos hoje em dia, o propósito deles é experienciar e sentirem-se vivos. Isso para uma companhia que tem um governance tradicional e para todos os efeitos tem anos e anos de história, é muito difícil esta adaptação. Nós hoje em dia adaptarmos àquilo que estas gerações mais novas querem, é mesmo muito difícil. Eu sinto essa dificuldade, tento de alguma forma tentar liberalizar e sobretudo customizar. Ou seja, estás a perceber? Ou seja, sim, eu acho que as políticas de RH, de retenção de talento, têm que ser muito focadas no cada um. Porquê? Há pessoas que valorizam mais a liberdade, há outras que valorizam mais o dinheiro, há outras que valorizam mais viajar, percebes? E portanto, em cada uma das empresas que nós estamos, temos que orientar e perceber o que é que cada um valoriza e depois definir um plano de carreira, que hoje em dia, ainda ontem numa entrevista alguém me dizia assim, não, eu tive 2 anos ali, 2 anos hoje em dia não é mau, está 2 anos numa empresa, pronto. Isto para a minha geração que me habituei a ouvir os meus pais dizerem que trabalharam 30 anos ou 20 anos, portanto é uma mudança completamente de paradigma. E portanto, e não me perdendo, eu acho que o segredo é eu dizer assim, Diana, o que é que tu queres? O que é que tu valorizas? Tu queres 3 meses de férias? É isso que tu queres? Então bora lá trabalhar nesse plano. Tu queres bónus? Valorizas o quê? Queres bónus? Muito bem, então bora definir uma linha de objetivos. Eu acho que tem que ser muito assim. Agora, isto obviamente que só é possível em estruturas pequenas, não é? Se forem estruturas muito grandes, será muito mais difícil este ano. Portanto, eu acho que as empresas das PMEs têm essa vantagem na relação com as pessoas. Ok, uma estrutura mais equilibrada e customizada mediante cada... Eu não disse equilibrada, eu acho que customizada, tipo... Acaba por ser, ou seja, um equilíbrio. É quase ter marketing dentro dos RH, estás a ver? Tipo, sim. O que é que tu queres? Mas é verdade, é o que é que tu queres? O que é que eu te posso dar? Mas lá está, isso acaba por me criar a mim, enquanto jovem, não é? Uma experiência equilibrada a nível profissional, porque eu acabo por ter o melhor dos dois mundos, mas, não é? Isso repara, se for isso, imagina, não, eu quero trabalhar e não quero ter vida pessoal, eu só quero trabalhar. Eu na volta também te posso dar isso dentro do que é os limites legais, como é óbvio. Sim. Mas percebes? E eventualmente, e eu acho que as empresas têm mesmo, as companhias têm mesmo que se adaptar a uma nova realidade. Eu acho que o maior desafio das empresas e das companhias no espaço de 5 anos vai ser terem ativos de pessoas que sejam de alguma forma constantes e consistentes. Continuando ainda um bocadinho neste tema, das gerações e da evolução tecnológica e das formas de consumo,
Tu antecipas alguma tendência no setor dos eventos e da experiência de futuro? Ou seja, tendo como base, obviamente, esta evolução tecnológica, esta forma nova de consumo que tu falavas há bocado, que aquilo que as pessoas hoje em dia querem é experimentar, é experienciar, é viver, é fazer mais do que ter. Antecipas alguma tendência de futuro, assim, nos próximos eu acho 3 que, anos sim, ou 2 anos, falando? Eu acho que a inteligência AI vai impactar muito na experiência, muito. Porque nós com a AI conseguimos ter em muito pouco tempo um retrato de qualquer pessoa. Quando eu digo retrato, obviamente não é uma fotografia. Percebi. O que é que tu és, o que é que tu fizeste, e o que é que tu queres, o que é que tu consomes, e o que é que vais querer amanhã. E, portanto, isso aplicado a qualquer indústria, mas aplicado à indústria de experiências, vai ter um poder gigante. Imagina tu, quando entras num evento, por reconhecimento, não é só facial, é pela forma como tu andas, eu vou saber quem é que tu és e vou-te dizer e vou-te dar tudo aquilo que tu queres. Portanto, existe um potencial de personalização, digamos assim, Sim. que não houve até agora. Porquê? Porque para haver até agora eu tinha que ter o Nuno, o Manel, o Zé Maria, o João, o António a cuidar de toda a gente que entra. Isso, obviamente, quando falamos de eventos de larga escala, é impossível. É quase o mesmo quando tu entras num bom hotel, dizem o teu nome. Agora, dizem o teu nome, sabem o que é que tu gostas para o almoço, o que é que gostas para o pequeno almoço, como é que queres a almofada, e agora vê isto para num evento de 100 ou 150 mil pessoas. Acho que essa vai ser a maior tendência. Criar, organizar e produzir um evento requer antecipação, criatividade e estratégia. Como é que se alinham e se equilibram estes pontos com o negócio? Nós temos uma particularidade da NIU que temos, ou seja, temos criatividade, temos estratégia e temos produção. Temos produção com equipamento, ou seja, produzimos. Somos uma mistura de um gabinete de arquitetura com um gabinete de engenharia e com empreiteiro. Portanto, modelo que é pouco comum nesta indústria. Como é que eu articulo tudo isto com o negócio? No fim do dia, quando nós apresentamos uma proposta, temos que saber que essa proposta é possível ser entregue. E possível ser entregue em quê? Nos propósitos da proposta. Em budget, em timing, em inovação, em alinhamento com a marca e com a narrativa da marca e impacto. Isso só é possível com equipas multidisciplinares, ou seja, quando nós temos o nosso formato de trabalho, no fundo temos várias áreas dentro da NIU, mas existe uma área que gera todo este processo, que são os gestores de projeto. No fundo são aquilo que noutra indústria seriam os vendedores, não é? Só que estes vendedores têm todos o componente de engenharia. E, portanto, quando estão a vender, sabem o que é que estão a vender. E o negócio só fecha, e quando digo só fecha, a equação só fecha, porque isto é montado desta forma. Porque eu acho que o grande desafio da indústria criativa é tornar ideias que são para experiências memoráveis e para momentos memoráveis, que sejam execuíveis on time e on budget, porque esse é o grande desafio. De uma indústria que é uma indústria que se materializa, não é? Certo. Porque no fim do dia eu posso ter uma grande ideia, mas ao contrário do que nós tínhamos na indústria da publicidade há uns anos, fazíamos um anúncio aqui ou fazíamos um vídeo e sabíamos que no fim o filme de publicidade era um filme que tínhamos um budget, mas que cabia tudo ali. Nesta indústria, que é uma indústria que tem muito mais, tem produção, tem construção. Quando entras num festival, tudo aquilo é real, não é? Certo. E, portanto, não dá para apresentar coisas que não sejam execuíveis. Portanto, há aqui vários detalhes que formam e que fazem aqui este equilíbrio e que tornam as experiências
que fazem com que as experiências ganhem forma. Na verdade, é um bocadinho Ganhem isto. forma e sejam memoráveis. Porque isso é depois o que a credibilidade e a estratégia vai dar. A produção, no fundo, materializa uma boa ideia. Certo. E, portanto, estes dois conceitos têm que estar muito alinhados para depois haver negócio, como tu dizes. Senão não há negócio. Eu ia-te perguntar isso a seguir, que há 31 anos a criarem experiências na New, quais são os ingredientes secretos para tornar as experiências memoráveis? Olha, Se é que existem. pois, eu acho que mais uma vez é perceber, vamos lá ver, são os consumidores de experiências que nos ditam as regras. Nós temos um bom exemplo, que é o Wonderland, que faz este ano 10 anos, parece que foi ontem, e que o nosso desafio é criar inovação todos os anos. Porquê? Porque os eventos são histórias que nós contamos. Se nós contamos a alguém sempre a mesma história, tornamos-nos chatos. Estou a pôr isto neste plano porque... E portanto, o que é que nós temos que fazer? Está permanentemente a inovar, criar histórias novas e fazer as pessoas rirem e ficarem emocionadas porque ouviram aquela história a primeira vez e não é a 10ª vez. Não é aquele nosso tio que em todos os almoços de Natal nos conta a mesma história e nós, lá vai o tio João, que maçador que é este tio. E portanto, o que nós tentamos de alguma forma fazer é isto. Criar memórias é contar histórias com histórias e agregar o audiovisual, agregar a inteligência artificial, agregar tudo o que são manifestações que nós de alguma forma conseguimos absorver. E que nos podem criar emoção também. Criando essas histórias mais ricas. As memórias vêm todas de emoção, todas. Certo? Nós estamos quase a chegar ao fim desta nossa conversa. Se pudesses destacar um evento ou um momento ao longo do teu percurso que consideras que tenha sido extraordinário, quer ao nível do impacto, quer ao nível do negócio, qual seria? Isso é uma pergunta muito difícil. Sabes que nós trabalhamos eventos que tenham sido transformadores para nós. Mega piquenique do continente. Acho que foi tu fechares a Avenida Liberdade e criares uma quinta no meio da Avenida Liberdade, com animais, com plantações, com música, com gastronomia, talvez das operações mais complexas que fizemos até hoje, e impactares diretamente 500.000 de pessoas num dia. Nós já fizemos várias destas, mas quer dizer, fizemos 8 edições e essa da Avenida Liberdade foi espetacular. Portanto, um marco na vossa história e na tua vida. Tenho também. a honra de dizer que tivemos muitos marcos e tenho imenso prazer em dizer isto e temos realmente clientes e marcas que confiam em nós de uma forma... acho que a nossa entrega, nós somos uma empresa de entrega e portanto, para todos os efeitos, acho que temos este capital de confiança, este ativo de confiança das marcas é mesmo porque sabem que nós só se não pudermos é que não vamos entregar. Isto parece um clichê, mas é a realidade. E essa é a prova de que isto é realidade. Nós trabalhamos Marca Continente há 22 anos, trabalhamos Coca-Cola há 20 anos, trabalhamos Mel há 16 anos, trabalhamos ou há 15 anos. Portanto, temos inúmeros clientes que nos seguem e isso tem muito a ver com a dedicação e o compromisso que temos com estas marcas. Que é fundamental e o vosso currículo obviamente fala nesse sentido. Nuno, uma última pergunta de hoje, assim um bocadinho mais fora da caixa. Se a tua vida profissional fosse um filme, que título lhe darias? Se a minha vida profissional fosse um filme, My Way. Queres explicar? Não, quer dizer, é uma música, mas tu perguntaste-me o título, não é? Porque eu acho que eu gosto muito da música, gosto muito do My Way, uma música que me diz muito, lá está, que me marcou
me cria emoções, que me transporta e portanto, que me perguntaste assim de repente, eu não estava à espera, e como não sou copy e não sou assim muito criativo, lembrei-me do My Way, porque dá espaço para tudo. É a nossa estrada, é o meu caminho. É uma moto. Nuno, muito obrigada por este bocadinho. E assim chegamos ao fim deste episódio das Super Talks by Super Brands. Estaremos de volta já na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas restantes plataformas. Obrigada e até para a semana. Obrigado. Super Talks By Super Brands.